Eu sou Josué da Silva Andrade e para mim é um privilégio, mais uma vez, estar com vocês aqui, levando até o seu lar, até a sua casa, pela graça e a misericórdia do Senhor, a mensagem da verdadeira esperança que só há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Queremos agradecer a cada um daqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, melhor dizendo, né? Vou compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Nós lemos assim, na Palavra de Deus: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11: E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Agora o versículo 24: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Por enquanto, somente esses textos. O texto que temos acabado de ler é um texto que tem me chamado bastante atenção nesses dias. Embora o contexto dessa passagem, a gente tem que ser bem claro, Mateus 24 e 25, está relacionado ao período da tribulação que ainda acontecerá, que ainda virá sobre a terra. Nós não estamos na tribulação, embora alguns pregadores, principalmente pregadores de internet, embora eu estou sendo um também ultimamente, mas tem falado isso, mas nós ainda não estamos na tribulação. A situação que nós estamos vivendo, a situação da pandemia do coronavírus, não é nem uma coceira. É claro que nós não estamos diminuindo as consequências da pandemia de forma alguma. Não é esse o nosso desejo, nós não estamos querendo fazer isso, nós não estamos querendo minimizar as coisas. A pandemia é uma coisa muito séria, muitas pessoas têm estado doentes, muitas pessoas perderam as suas vidas. Nós perdemos irmãos em Cristo preciosos. Aqui em Manhuaçu mesmo tivemos, infelizmente perdemos irmãos aqui de Manhuaçu, né, por essa doença. Nós não estamos minimizando a pandemia de forma alguma, mas a pandemia do coronavírus, que é uma coisa muito séria e que tem assolado a humanidade no último ano, podemos dizer assim, comparada ao que há de vir no período da tribulação, não é nada. A gente tem que deixar isso bem claro. Mas Mateus 24 e 25 tem que ser entendido nesse contexto, período da tribulação. Mateus capítulo 24 e 25 deve ser estudado à luz dos capítulos 6 a 18 de Apocalipse.
E ali você fazer um paralelo, você vai compreender do que Mateus 24 e 25 está realmente tratando. Mas por que lemos esse texto? Porque queremos pegar esse texto e aplicá-lo aos nossos dias. Aplicá-lo aos nossos dias. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça ou o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versículo 8, então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca. Isso aqui está falando a respeito, né, do Espírito Santo atuando na igreja e a igreja sendo tirada. Então aparecerá o anticristo e assim os juízos relacionados ao mundo no período da tribulação. Mas a questão que eu quero pegar é a primeira parte do versículo 7, né? Porque já o mistério da iniquidade ou da injustiça opera. Essa versão é a ACF, né? Almeida Corrigida Fiel. A atualizada vai dizer o mistério da iniquidade. Eu prefiro essa expressão iniquidade do que a expressão injustiça, embora o significado é similar, né? Mas eu creio que essa expressão aqui ela é melhor. Então, ele já opera. O mistério da iniquidade, ele já opera. O que quer dizer isso? O que o apóstolo Paulo está dizendo ao mencionar isso? O mistério da iniquidade, ele já está operando. Só que ele está tendo restrições. É como alguém, essa semana eu fiquei sabendo disso, né, que algumas motocicletas têm o limitador de velocidade, principalmente essas motos mais potentes, essas motocicletas mais potentes. Ou seja, quando você alcança determinada velocidade, ela tem um sistema que não deixa o motor passar dessa velocidade e a motocicleta passar dessa velocidade. Isso faz parte do sistema de segurança da motocicleta. Então é um limitador. É como se o Espírito Santo fosse o limitador desse mistério da iniquidade. Ele já opera, mas ele opera com as suas limitações. Com as suas limitações. Então, por isso que nós lemos Mateus 24. Por quê? Porque ali está acontecendo uma conversa entre o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Está acontecendo uma conversa entre o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Por exemplo, né, versículo 24, o versículo 1 do capítulo 24, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. O Senhor Jesus Cristo estava saindo do templo, então os discípulos aproximam, né, e o templo ele era suntuoso, muito grande, muito aparelhado, era uma construção muito bonita. Segundo os historiadores, ele era tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele foi destruído, né, no ano 70 depois de Cristo, mas ele era uma construção monumental. Então os discípulos estão falando com o Senhor Jesus Cristo a respeito da construção do templo. Aí no versículo 2 o Senhor Jesus Cristo vai dizer para eles: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então Cristo vai dizer essa profecia que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo,
né, com a invasão do Império Romano, liderado pelo general Tito, a Roma, a Jerusalém e a destruição do templo. Mas aquilo incomoda os discípulos. Os discípulos querem saber, querem mais informações. E no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus Cristo está assentado. Então seus discípulos se aproximam dele. Claro que tem uma lição muito importante aqui, né? Diante de uma dúvida, os discípulos aproximam do Senhor Jesus. Diante de quem, meu amado e precioso ouvinte, você se aproxima para tirar as suas dúvidas? Diante do líder da sua religião, da sua denominação religiosa? É diante do filósofo? É diante do teólogo? É diante do doutor no grego, no hebraico e etc. Eu não estou, claro que eu não estou menosprezando nenhuma dessas qualificações, né? Mas diante da palavra de Deus, diante daquilo que as Escrituras Sagradas ensinam, quando nós temos dúvida, a melhor pessoa a nós procurarmos para tirarmos as nossas dúvidas é o Senhor Jesus Cristo. Eu e você devemos fazer o que os discípulos fizeram. Procurar estar a sós com o Senhor Jesus Cristo e falar com Ele a respeito das nossas dúvidas. Falar: Senhor, eu não estou compreendendo essa passagem. Me ajuda. Eu quero entender, eu quero compreender, eu preciso compreender. E foi o que eles fizeram. Eles foram até o Senhor Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado. Quando aproximaram-se dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão ou acontecerão estas coisas, e qual o sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, nessa resposta aqui no versículo 3, o Senhor Jesus Cristo fala de os discípulos fazem 3 perguntas. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? A destruição de Jerusalém e do templo. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? A destruição do templo já ocorreu no período no ano 70 depois de Cristo. Agora, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Que vinda que eles estão falando aqui? A segunda vinda de Cristo sobre a terra. Isso aqui não é o arrebatamento. O arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo não vem sobre a terra, ele vem até os céus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, até os ares, né? No caso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Então aqui ele está falando da segunda vinda do Senhor Jesus e da consumação do século. E no caso, o Senhor Jesus Cristo alerta: vede, ou seja, prestem atenção para que ninguém vos engane. Agora, por que os discípulos deveriam prestar atenção para que ninguém os enganasse? Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Deixa eu levantar um pouquinho aqui para você ver melhor. Versículo 5: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse texto tem me chamado a atenção. Não porque apareceu aí um falso profeta na internet falando que no dia 30 de março era para as pessoas ficarem
em casa e não saírem de suas casas, que havia de acontecer uma tragédia e tal, e depois ele ainda, esse charlatão, esse enganador, muitas pessoas ficaram com medo, muita gente me perguntou as coisas, né? Eu estava trabalhando numa obra e pessoas me perguntaram, eu falei, olha, esse cara é um falso profeta, muita gente não gosta da gente falar assim não, porque fala que a gente está julgando, mas o cara é um falso profeta, e não perde tempo com esse pessoal. Ficar assistindo esse pessoal vai perder tempo. Não é por causa disso, mas tem me preocupado, porque Cristo fala de pessoas vindo em nome dele e dizendo, eu sou o Cristo. Como é que alguém vem em nome dele e diz ser ele? Parece uma contradição, né? Uma redundância. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Parece uma redundância, mas não é. Lembra-se que o Senhor Jesus Cristo é Deus, e como Deus, ele é onisciente, e ele sabia e sabe do que ele está falando. O que Cristo quer dizer com isso? Ele está falando de pessoas que usam o nome dele, de pessoas que professam seguir ele, de pessoas que dizem ser seguidores dele, mas ao mesmo tempo essas pessoas se comportam pelas suas atitudes, pelas suas ações, se comportam como se fossem o próprio Cristo. Entendeu o que estamos tentando dizer? São pessoas que usam o nome do Senhor Jesus. Não é como o chamado Henri Cristo, né? Que para mim ele é um louco. Não é que é como aquele outro falso profeta também do 666, que está bem claro, né? Não é esse tipo de pessoa, mas Cristo está falando de pessoas transfiguradas, pessoas que dizem, que falam que estão a serviço dele, mas tomam atitudes, agem de maneira como se fosse o próprio Cristo. Há muitos anos começou um evento em algumas religiões onde algumas pessoas, alguns líderes sopravam nas pessoas e as pessoas supostamente caíam, e esses homens diziam, né, que era Deus que estava usando eles. Você já parou para pensar nisso? Nós lemos em 2 Tessalonicenses, você leu esse texto, né? Que o Senhor desfará o iníquo pelo sopro da sua boca. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, no final da tribulação, antes de instaurar o milênio, ele desfará o iníquo pelo sopro da sua boca. Aí surgem líderes religiosos que dizem seguir o Senhor Jesus Cristo, mas que fazem esse tipo de situação. Automaticamente eles estão dizendo que eles são Cristo, mas não são. Você já ouviu a pessoa usar a expressão está amarrado? Muito comum as pessoas usarem essa expressão, a maioria não sabe nem o que está falando, mas as pessoas usam essa expressão. E em Apocalipse capítulo 20, nós lemos claramente na palavra de Deus. Deixa eu ler esse texto com você. Então vim descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Na minha compreensão, esse anjo aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Mas falar do Senhor Jesus Cristo em forma de juízo. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A ACF vai dizer, né? E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então quem vai fazer isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí algumas pessoas, alguns líderes ficam falando aí que estão, talvez você, que estão amarrando o diabo, né? Talvez você ache estranho eu dizer isso, mas eu não estou perseguindo essas pessoas. Eu estou sendo realista, eu estou aqui simplesmente tentando ajudar você a compreender. É uma pessoa que diz seguir o Senhor Jesus Cristo, mas com a sua atitude, com a sua ação, ele está dizendo que ele é o próprio Cristo e está enganando milhares de pessoas. Um exemplo, né? É muito comum você ouvir de pessoas colocando a sua denominação, o seu grupo religioso, como o único grupo verdadeiro. E que as únicas pessoas que serão salvas são as pessoas que frequentam aquele grupo. E geralmente e as pessoas que seguem os seus líderes. Recentemente um jovem tentou me convencer de que a verdade era do líder do grupo que ele estava seguindo, porque Deus havia revelado a esse grupo, e essa pessoa dizendo coisas terríveis relacionadas à Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, que é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Praticamente a pessoa estava falando blasfêmias terríveis contra a palavra de Deus. E em contrapartida enaltecendo o líder da seita religiosa, que diz ser agora o portador da verdade. É alguém que se diz seguidor de Cristo, mas que com as suas atitudes, ele diz ser o próprio, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, o detentor da verdade revelada de Deus, e sendo que não é, porque existe só uma verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Está entendendo? A salvação em Cristo, ela não está limitada à religião A ou à religião B, a líder religioso A ou a líder religioso B. A salvação, ela está limitada à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, realizado na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus Cristo falou com os seus discípulos que era para eles tomarem cuidado. E o mistério da iniquidade, ele já opera, ou seja, já tem os seus agentes, já tem os falsos cristos atuando no mundo, e que vem em nome dele dizendo ser ele. Há pessoas que até chegam a dizer, mas a gente vê maravilhas, a gente vê milagres, a gente vê curas, nós estamos vendo os demônios serem expulsos. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, ele usa essa expressão, muitos, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. No versículo 23 ele diz, eu nunca, olha só o que ele diz, eu nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É interessante que Cristo não vai dizer que elas não fizeram estas coisas, não. Ele vai dizer que eles não a conhecem, que ele não conhece elas. Em contrapartida, no Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 14, eu quero ler esse texto com você. O Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então a questão não é se a pessoa faz ou deixa de fazer alguma coisa. A questão é, essa pessoa conhece verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo? E o Senhor Jesus Cristo realmente conhece essa pessoa? Meu amado ouvinte, você conhece o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente? Você é um conhecido do Senhor Jesus Cristo? Houve algum momento na sua vida em que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que pagou o alto preço da sua redenção, da sua salvação na cruz do Calvário, em algum momento houve na sua vida um momento em que Ele veio fazer parte da sua vida, ser o seu Senhor e o seu Salvador pessoal? Porque você reconheceu os seus pecados e que nada do que você fizesse, nada do que você fez ou pudesse fazer poderia sequer ajudar na sua salvação, mas porque você é pecador e os seus pecados te separavam de Deus, e você viu somente em Cristo e em sua obra na cruz do Calvário um meio de salvação, de libertar, de te salvar da condenação eterna do pecado. Você fez isso. Você tem um relacionamento pessoal com Cristo, onde você fala com Ele através das suas orações e onde Ele fala com você pela sua palavra, porque Ele é o seu Senhor, o dono da sua vida, do seu coração, da sua alma, porque Ele pagou o alto preço com o seu sangue derramado na cruz do Calvário para te resgatar, para redimir a sua alma. Porque é isso que é fundamental para a salvação da sua alma. Cristo disse claramente: surgirão falsos, no versículo 11, falsos cristos, e enganarão a muitos. Depois no versículo 24 ele vai dizer: surgirão falsos profetas e falsos cristos e farão tão grandes sinais que, se possível, enganaria até os escolhidos. E observe isso, se possível. Se você, meu amado ouvinte, é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, se você é alguém que realmente conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, e Ele te conhece, você não será enganado. Mas milhares, milhões de pessoas estão sendo enganadas. Por quê? Porque não estão olhando para aquilo que a palavra de Deus diz. Não estão atentos. Não estão vigilantes. Não prestam atenção naquilo que o Senhor Jesus Cristo diz. Falsos profetas e falsos cristos aparecem, fazendo promessas com o único objetivo de arrancar, de tirar o dinheiro das pessoas. E elas continuam, mesmo a palavra de Deus alertando, mesmo a palavra de Deus avisando, mesmo nós vendo diante dos nossos olhos a palavra de Deus se cumprindo, as pessoas continuam deixando a Bíblia de lado, deixando a palavra de Deus de lado e seguindo esses falsos profetas, esses falsos cristos. E o resultado disso será uma tragédia, porque será a perca da alma dessas pessoas.
não estou falando aqui da perda de salvação, estou falando da perca da alma. Porque essas pessoas nunca conheceram a Cristo. O Senhor Jesus Cristo não vai dizer para essas pessoas: olha, vocês estavam indo bem, mas voltaram atrás, mas desviaram, mas pararam, desanimaram. Não, ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Mateus 7,23 é claro. Nunca houve um momento, um único momento em que Cristo fez parte da vida dessas pessoas. E ele é claro em dizer que ele conhece as suas ovelhas e das suas ovelhas ele é conhecido. Ou seja, há um relacionamento e ninguém que conhece verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma irá trocar o Senhor Jesus Cristo por qualquer outra coisa. Por mais aparentemente boa que seja, ele não vai trocar o Senhor Jesus Cristo por essas coisas. E às vezes eu fico impressionado com a idolatria, principalmente no meio político, e dá tristeza ver cristãos idolatrando políticos, tanto políticos de direita quanto políticos de esquerda. Embora particularmente eu acho muito difícil cristão aderir à esquerda, mas tem irmãos que tem um pensamento vertente para o lado da esquerda, da chamada esquerda, né, na questões políticas, mas a questão é que idolatram líderes religiosos, idolatram políticos, muitas das vezes ofendem um ao outro e esquece que quem morreu por eles na cruz do Calvário foi o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E esquecem que no tribunal de Cristo, se eles forem salvos, eu não estou aqui julgando a salvação, estou julgando as ações, estou falando daquilo que a gente observa nas redes sociais. O tribunal de Cristo é o tribunal do galardão, é o tribunal onde as obras dos salvos serão julgadas. Eu fico imaginando como será a ofensa que irmão fazem a outro irmão, ofensas terríveis por causa de politicagem, ofensas que entristecem o coração do Senhor Jesus Cristo. E ali no tribunal de Cristo isso será revelado. Eu fico imaginando isso. E esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, eu fico imaginando no dia do juízo final, eles comparecerem perante o Senhor Jesus Cristo, porque eles não são salvos. Porque se fossem salvos, se tivessem arrependido e crido no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor e Salvador, eles não falavam e não agiam da maneira que eles agem, com o único intuito de enganar as pessoas, de se beneficiar da ingenuidade da incredulidade e da credibilidade das pessoas. Pessoas que acreditam em tudo que ouvem, em tudo que veem, no lugar de examinar na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, buscando a direção do Espírito Santo, buscando a ajuda do Senhor para compreender a palavra do Senhor. Eu fico imaginando isso. Fico imaginando eles comparecerem perante aquele que um dia desceu dos céus e na cruz do Calvário tomou a forma humana, e como homem foi até a cruz do Calvário, e na cruz do Calvário derramou o seu precioso sangue. E elas tiveram a oportunidade de serem salvos por ele, mas no lugar de arrependerem e crerem nele, no Senhor Jesus, usaram o nome dele para a sua autopromoção, para o seu enriquecimento material, praticamente
zombando do Senhor Jesus. Sabe, eu fico imaginando isso, tentando imaginar. Se você é uma pessoa que tem feito isso, há ainda chance para você arrepender daquilo que você tem feito. Você arrepender do seu pecado. Você crer no Senhor Jesus Cristo, há ainda a esperança. Arrependendo de seus pecados, crendo nele como Senhor e Salvador. Parando de enganar as pessoas, de ludibriar as pessoas. Há ainda esperança para você. E meu amado e precioso ouvinte, talvez por você ter sido decepcionado com esses falsos profetas, com esses falsos mestres, falsos ensinadores, falsos profetas, falsos cristos, talvez você está desiludido, não acredita em nada, não acredita em ninguém. Mas mesmo assim saiba que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Cristo, o verdadeiro Cristo apresentado nas páginas das Escrituras Sagradas da Palavra de Deus, o Filho de Deus, Ele te ama. E Ele pagou o alto preço da sua redenção na cruz do Calvário. E Ele deseja salvar a sua alma da condenação eterna. Ele deseja perdoar os seus pecados. Ele deseja te dar a salvação. Não olhe para essas pessoas. Não olhe para esses falsos profetas, para esses falsos mestres, para esses falsos cristos. Mas olhe para o Filho de Deus, o genuíno Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que morreu no seu lugar na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, foi elevado ao céu e está à destra do Pai, e brevemente há de vir nos buscar no arrebatamento da igreja. E no final da tribulação há de voltar em grande poder e glória, com a sua igreja glorificada, para estabelecer o milênio, julgando os inimigos, inclusive esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos cristos, condenando-os à eternidade de perdição. A hora deles, se eles não arrependerem e não se converterem, a hora deles vão chegar. Agora, você, a sua alma é muito preciosa, ela é muito valiosa. O Senhor Jesus Cristo mesmo diz, na sua palavra, o que importa o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma, ou o que ele dará em troca da sua alma. Você já parou para pensar nisso? Se você conseguisse conquistar o mundo inteiro, todas as riquezas, toda a glória desse mundo, mas se você morresse, no momento em que você morrer, você ir para a perdição eterna, não adiantou nada. E quantas pessoas que neste momento estão na perdição eterna, se pudesse voltar, elas dariam tudo que elas tinham para ter a salvação da alma delas, mas agora é tarde demais, porque foi oferecido para eles de graça, porque é de graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: pela graça sois salvos, por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas eles não quiseram. Preferiram as riquezas e as glórias deste mundo, que são passageiros e transitórios. Mas você ainda tem a sua oportunidade. Você ainda pode ser salvo. Você ainda pode ter a verdadeira esperança, a esperança do céu, por meio da pessoa e obra do Senhor Jesus. Arrependa de seus pecados. Creia nele como seu Senhor e Salvador pessoal. Permita Deus que assim seja. Muito obrigado a todos mais uma vez. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.